Vamos lá. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos para estudarmos as tuas lições. Por isso pedimos a tua permissão, pedimos a companhia dos teus bons espíritos, e mais ainda pedimos que a tua luz, iluminando as nossas mentes, desperte em cada um de nós, nos dois planos da vida, a capacidade de aprender e de reter esse aprendizado, para que consigamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Abençoe-nos, Jesus, a vontade, o esforço com que nos dedicamos. É assim, com a peça que nos ensinaste, iniciamos os estudos da noite. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Obrigado. Vamos então estudar a doutrina espírita. Eu é que agradeço. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Estamos aqui. Nós paramos na pergunta 14 do Livro dos Espíritos, chamado Panteísmo. E aí, o Kardec fazendo as perguntas, né? Ele pergunta, quando entra em panteísmo, pan significa todo, tel é Deus, ismo é doutrina. Então, a doutrina de que tudo é Deus. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Mas se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele fala assim, porque se for resultante das forças, ela, sendo resultante, ela tem uma causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto, de onde não lograreis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos? Pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de que vos libertardes delas. E o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável? Entender Deus é muito complicado para nós. A nossa inteligência ela não consegue perceber situações de alta intelectualidade em dados e informações que nós não conseguimos abstrair daquilo que nos envolve. Deus está mais próximo de nós pelos sentimentos que a gente tem, um raciocínio simples, mas de sentimentos bons. E no caso, é a gente compreender que se tudo existe, houve uma criação e que essa criação é, evidentemente, a de Deus. Então, isso é fundamental. É bom que a gente entenda isso. Passar disso, pode ser que a gente crie utopias e ideias que a gente não consiga nem explicar para nós mesmos. Vamos falar assim. Alguém já
Já parou para ficar pensando em Deus, o fato dele não ter sido criado, como que ele faz as coisas? Temos o caso de Santo Agostinho, que após a transformação dele, o arrependimento, ele estava meditando sobre a essência de Deus. Ele teve um sonho, ele estava andando na praia e uma criança estava tentando colocar a água no mar, a água do mar num balde usando um dedal de costura. Aí ele pergunta, o que você está fazendo? E a criança diz, estou tentando pegar toda a água do oceano e colocar dentro desse balde com esse dedal. Aí ele fala, mas isso é impossível. E aí ele conta que a criança se transformou no anjo e falou para ele assim como você tentar entender Deus. Ele acabou tendo uma revelação, né, sobre essa questão de pensar sobre Deus. Veja que situação interessante. Porque essa questão de pensar sobre Deus em termos de raciocínio é tentar entender algo que a nossa inteligência não consegue compreender. Ela consegue saber de forma indireta pelo pensamento, pelos sentimentos. Mas o entendimento de Deus, nós não temos condições de fazer isso. Os espíritos do bem vão nos dizer que a gente tem condições de compreender, terá condições de compreender Deus quando nós formos perfeitos. Quando a gente se tornar anjos, aí nós o veremos e o compreenderemos. Algum comentário? Tá todo mundo ouvindo perfeitamente? Porque tá chegando um pouco falhado sua voz, sabe? Pra mim tá chegando bem falhado também. Aqui tá bom. Hã? Pra mim tá bom. Porque isso aí depende da conexão, né? De cada um. Então a conexão aqui ela é boa. Então pode ser que a conexão esteja um pouco falha e acaba chegando falha. No caso, Oi. você cortaria de repetir para mim o significado de panteísmo? Cortou bem na hora. Pan significa todo. Tel é Deus. E a terminação ismo, ela significa doutrina ou seita. É assim, obrigada. Se estiver falhando muito, a gente vê o que faz aí, mas é porque isso é mais dependente de conexão. Para quem mais está falhando? Para a maioria, se for assim, eu troco aqui Eu acho que é o microfone, sabe? Pode ser. Eu vou tirar então o microfone e vou falar direto aqui. Peraí. Sim, vocês ouvem melhor? Sim. A sua voz ficou melhor. Ficou melhor agora. Oi? Agora tá melhor. Estão ouvindo melhor? Tá ótimo. Então tá. Então era o problema aqui mesmo, não era aí não. Item 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. A gente pode ser assim de várias formas, não precisamos inventar teorias, né? Essa é uma questão muito complexa, porque quem não entende Deus com sentimento de humildade e gratidão quer ser Deus, por causa do orgulho muito forte, do egoísmo, né? E aí eles tratam Deus assim com uma certa falta de educação, né? Colocando assim, rebaixando Deus às características do homem. A gente vê isso acontecer muitas vezes. O próprio povo hebreu, ele dava a Deus as características humanas superlativas, né? Por um lado. Então, Deus era raivoso, Deus era vingativo, né?
E aí não faz sentido isso. Até porque, depois desse tempo todo, pensar num Deus vingativo é não pensar naqueles atributos da divindade, né, que o pessoal falou antes, né, o Kardec falou antes, né, explicou antes, não o pessoal, Kardec. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão, refletir maduramente, não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Os espíritos deixaram, então, para que o raciocínio de Kardec fosse expresso para nos explicar. É o que ele faz agora, né? Através desse texto abaixo. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Porque, na verdade, tudo muda, né? Em termos materiais, mas Deus não pode mudar, porque se Deus mudasse, o universo não seria estável. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. O que ele quer dizer aqui é que a máquina é efeito, não causa. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Aqui a gente vê o Kardec preocupado em desvencilhar os nossos raciocínios de superstições e coisas místicas, né? É mais fácil você entender Deus e a sua imutabilidade, seus atributos, do que ficar imaginando situações sem sentido. Porque Deus, sendo tudo, e nós, sendo partes desse tudo, desse todo, vamos dizer assim, Deus não teria individualidade, nem nós teríamos individualidade. Capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? É o princípio do universo, né? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. De fato, né? Agora, recentemente, a própria idade do universo está sendo questionada pelas tecnologias mais novas dos telescópios espaciais lançados. E nós só conseguimos saber daquilo que os nossos aparelhos conseguem obter para a gente analisar, né? Então, se o aparelho não tem capacidade de penetrar determinada situação, da luz que recebe do universo, por exemplo, há leis que nós desconhecemos. Então, nós não sabemos muito bem sobre isso, não. A gente também não tem que preocupar em ficar sabendo a idade do universo, o princípio das coisas, nesse momento, onde isso vai ser revelado, né? Jesus deixou a parábola de não esconder a candeia debaixo do alqueire
mas colocá-la no candeeiro, ou seja, tudo vai ser revelado. No entanto, não é quando nós queremos, mas quando nós tivermos condições de aprender. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levanta a seus olhos, à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Dentro do nosso estudo sobre evolução, nós sabemos que o princípio inteligente, quando animal, falta-lhe a chamada faculdade moral, né? Eles não têm. Aí, quando se torna humano, ele tem. Então, deve haver faculdades que nós vamos obter com o passar do tempo que nos propiciará conhecer coisas que nós não temos a menor ideia. Nem dessas coisas, perdão, nem das faculdades, né, que nós estamos falando. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Essa questão da ciência é importante. Talvez a doutrina espírita seja a única que fala da importância da ciência. E não vai contra a ciência, pelo contrário. Porque a ciência procura, através de métodos mais fidedignos possíveis dentro da nossa inteligência, explicar os fenômenos naturais com raciocínio lógico, com trabalho metódico, que deve ser respeitado. A ciência vai encontrar Deus quando ela evoluir no nível em que nós possamos colocar os atributos de Deus dentro das análises científicas, que não é o caso agora. Enquanto nós temos a ciência brigando com a religião através de interpretações da Bíblia, do Velho Testamento, interpretações essas um tanto infelizes, no sentido de, que eu digo infelizes, assim, como o caso que eu já contei aqui, que de certa forma de dramáticos passa a ser engraçado, né? Do aluno, inclusive na Universidade Federal de Goiás, que exigiu que o professor lhe mostrasse as costelas de Adão, as costelas do homem, porque de um lado teria 12, do outro lado teria 11, né? Porque uma foi tirada para formar a mulher. E aí ele, quando mostrou 12 de cada lado, ele falou que aquilo lá tinha sido forjado, porque Deus não mentiria. A questão é interpretativa mesmo. Nós temos o caso da igreja brigando com a ciência durante muito tempo, o caso do próprio Copérnico, que foi excomungado depois que morreu, já que ele lançou o livro dele depois de morto. Temos o caso de Giordano Bruno, né, que falava da pluralidade dos mundos habitados e que considerava, assim como Copérnico, que a Terra que girava em torno do Sol. Galileu, que foi obrigado, para não ser morto na fogueira, a desmentir que era o céu que era o Sol que girava em torno da Terra. E tantos outros casos que nós podemos entrar em contradição em relação à ciência. E aí chega ao ponto de que, então, considerando que a Igreja Católica era a representante de Deus e somente ela tinha a verdade divina, os cientistas, os filósofos do iluminismo, os da Renascença depois, passaram a desacreditar em Deus, mas, na verdade, eles passaram a desacreditar na Igreja, né? Não em Deus. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. O que a ciência, né?
isso de fato acontece mesmo. Determinadas informações que a ciência não consegue enxergar, por exemplo, revelações de vida passada do indivíduo, que é necessário para ele crescer, informações sobre o mundo espiritual que a ciência não acredita e que acabam aparecendo para alguns médiuns. Então, isso são as situações em que Deus acaba permitindo que seja revelado informações daquelas que não é possível fazer a investigação, mas Deus permite que aconteça. A ciência é uma metodologia, né? Sentir Deus é melhor. O pessoal costuma falar, os espíritas, né, que o espiritismo não é ciência. O espiritismo tem uma parte científica, ele não é ciência. O espiritismo é mais filosófico até. Mas o que interessa ficar brigando se o espiritismo é ciência, se a gente ama a Deus e ao próximo, e tem a caridade como base de salvação, discussões infrutíferas que não vão levar a nada. Algum comentário? Então tá. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. Essa questão, se vocês prestarem atenção, ela não responde muita coisa do que foi perguntado. Só Deus o sabe, mas a razão diz uma coisa. A razão diz assim: se a matéria existisse de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E o grande problema é a definição de matéria, que ela não é definida. Então, se alguém lembra qual que é a definição de matéria, até a definição traduzida para o português foi mal traduzida. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu questiono essa frase porque se ocupa um lugar, ocupa um espaço. Se ocupa um espaço, obviamente ocupa um lugar. Então, lugar no espaço é muito óbvio. Mas tudo que tem massa ocupa espaço. Também é bom considerar que na física há partículas como o fóton, a partícula da luz, que são consideradas como massa zero. Daí a dualidade, chamada de onda-partícula. Ou seja, mesmo se tirarmos essa questão de semântica, ainda fica patente o nosso pouco entendimento do que seria a matéria em si. Todos ouviram, Emanuel? Sim? Mais ou menos. Sim. É porque o Emanuel disse assim: tem partículas como o fóton que a massa é considerada zero. No correto não é zero, é desprezível. E que aí ela trabalha, ela funciona como onda e matéria ao mesmo tempo, sendo onda aquilo que carrega energia. Mas o próprio conceito de matéria, ele fica sem sentido porque tudo que tem massa ocupa espaço. O que é o conceito de massa? Você vai falar que é peso. Peso não, peso depende da gravidade. Então, num local onde não tem gravidade, não teria peso. Então, massa é diferente. Massa é uma quantidade qualquer de matéria. Então, você conceitua uma coisa sem que a outra esteja propriamente definida, né? Não sabendo direito o que é matéria, nós não podemos definir até, e os espíritos não tinham condições de nos falar, não porque eles não sabiam, mas porque nós não entenderíamos, o significado de matéria. É pobreza do nosso conhecimento ainda. Espírito e matéria. A gente já viu isso. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que tem extensão é aquele que pode ser medido, que é capaz de nos impressionar os sentidos para aquela época de Kardec, né? Um elétron, um fóton, um neutrino, eles são considerados partículas de matéria e eles não nos impressionam os sentidos. O que é impenetrável
Aí é uma discussão muito complexa. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Então, hoje, essa pergunta ela já não seria feita pelo Kardec dentro dessa proposição. Né? Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. É o que nós acabamos de falar. Um elétron, um fóton, um neutrino e outras partículas, elas não impressionam o sentido, porque ela é muito sutil. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, nós não temos como conceituar a matéria. Imagina conceituar espírito. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Olha, esse conceito que você pode pensar que está falando de corpos humanos ou corpos de animais, mas existe aí algo um pouco mais profundo, de que se o pensamento de Deus é que aglutinou a matéria, e os co-criadores, como os cristos que fizeram isso, então, na verdade, existe uma associação do espírito com a matéria, ou seja, o pensamento do espírito é que gerou a agregação para gerar a matéria. Não vamos entrar nesse detalhe, não. Né? Deste ponto de vista, pode dizer-se que matéria é o agente intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Deus quis que a gente entrasse em contato com a matéria, nós espíritos, tanto da matéria inerte quanto da matéria viva, da matéria orgânica. Mas a maneira como isso acontece e os detalhes nós ainda não conseguimos compreender muito bem. Veja que os espíritos responderam de uma forma geral, não podendo entrar em detalhes sobre isso. Cabendo mais tarde aos livros do Chico Xavier, principalmente através do André Luiz e alguns do Emmanuel, mas principalmente A Caminho da Luz do Emmanuel, nos mostrar algo em relação a isso, mas sem que isso fosse definitivamente resolvido. Que é o espírito, princípio inteligente do universo. Então, onde há inteligência, é espírito. Aí a gente tem que tomar cuidado. Então, planta não tem inteligência, não tem espírito. A palavra espírito, não. Mas ela tem o chamado princípio de vida, né? Princípio vital, ou princípio de inteligência, cuja inteligência ainda não foi desenvolvida. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, a gente não consegue compreender a fisiologia do corpo, compreender o espírito é algo bastante complexo. Né? Tentar entender o que significa espírito, sendo que a gente não sabe nem o que é matéria, que é algo que, de certa forma, nos impressiona, acaba sendo complicado. Aí ele deixa uma dica, né? Não existe nada no universo é preenchido. O universo tem matéria ou espírito ou energia em todos os lados. O que nós vemos como vácuo, na verdade, não é em termos espirituais. É o espírito sinônimo de inteligência? Inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem no princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Aí, na concepção do Kardec, espírito é a manifestação da inteligência. Só há inteligência se há espírito. Sem espírito, a matéria não pode ser inteligente. Daí, nessa maneira de ver dele, né, ela se confunde no princípio comum, assim como uma característica da matéria ou a característica de um objeto dá a ele uma noção de que ele seria aquela característica principal dele. Não é o caso. Ele também tem moral. Nós não podemos também separar moral de inteligência. Outra coisa que a gente deve pensar, nós entendemos que sentimento e inteligência são coisas distintas. Não é bem assim. É talvez um atributo característico de desenvolver conhecimento sem colocar determinados sentimentos, mas
Para que o sentimento seja efetivo, ele precisa ser inteligente. Senão, muitas vezes, não tem nem como fazer caridade com os sentimentos sem que o conhecimento, sem que o sentimento, né, fale mais alto. Mas se eu usando a inteligência para discernir o certo do errado, direcionar o raciocínio, é possível ser mais efetivo em auxiliar o próximo. Para nós ainda tudo é muito obtuso, muito difícil de entender. Nós queremos separar as coisas que algumas vezes não tem como separar. Nós não podemos separar o espírito em partes, a não ser para estudá-lo, mas de fato ele não é separado. Assim como o corpo nós separamos em parte através da anatomia, né, em partes, para poder estudá-lo, mas o corpo ele tem uma estrutura geral, dinâmica, metabólica, que precisa ser entendido como um todo. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Seria o caso da matéria. O nosso corpo consegue manifestar a inteligência por causa do espírito. Tirando o espírito, ela não consegue fazê-lo, né? Mas espírito e matéria são coisas distintas. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. O que ele quer dizer é que vai chegar num grau de evolução em que o espírito poderá viver sem a matéria ou sem se ligar à matéria. E para interpretar isso é meio complicado, né? Porque nossos sentidos mostram que a gente só consegue verificar a existência do espírito como ele se manifestando através da matéria. E no caso nosso, através de habitarmos os corpos, esses corpos materiais. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria sem o espírito? Pode ser, fora de dúvida, pelo pensamento. Então aí é preciso meditar, direcionar o pensamento e aí conceber. Se essa concepção está certa ou errada, vai depender da capacidade do indivíduo de interpretar a realidade, a quantidade de estudos que ele tem, que ele desenvolveu, a quantidade de... melhor, a capacidade de raciocinar e abstrair a partir daquilo que ele viu, que ele estudou. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? Sim, é acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Veja que ele coloca Deus fora disso, né? Mas é algo também muito difícil para nós entender. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha um papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, o demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido. Como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte minha. Quando a palavra fluido é utilizada, fluido é aquilo que flui. Fluido se refere a gases e líquidos, ou seja, a definição é todas as moléculas que são capazes de rolar umas sobre as outras são fluidas. E isso é para líquido e gás, ou seja, ele considera o fluido como se fosse algo rarefeito, no caso mais próximo do gasoso.
Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Aqui a questão fica um pouco mais complexa. O que ele quer dizer é que o princípio, o fluido cósmico universal, ou esse fluido universal, ele permite que a matéria se una, formando os átomos, e os átomos formando moléculas, as moléculas formando macromoléculas, e as macromoléculas formando outras estruturas. Então, se não houvesse fluido cósmico universal, a matéria não se uniria, ela seria partícula continuamente, porque a gravidade não atua de forma direta sobre essas matérias. A atuação existe, mas ela é complexa, a ponto de que foi Einstein que falou que a luz, sendo matéria, sofreria a ação da gravidade, algo que foi comprovado em 1919, em estudos que foram feitos através de fotografia do eclipse solar que aconteceu no Brasil, na cidade de Sobral, no Ceará. Então foi aqui que os cientistas vieram, fizeram uma fotografia, porque as estrelas que estão atrás do Sol, elas seriam vistas de forma diferente à noite, porque a luz que vem das estrelas e passa pelo Sol seria atraído pela massa do Sol e elas mudariam de lugar daqueles locais onde a gente veria. Isso foi demonstrado, né? Então, mesmo o fóton sendo uma matéria de massa desprezível, porque se fosse massa zero, ele não sofreria gravidade. Isso demonstrado, o que ele está dizendo, isso a ciência não tem como saber no momento, é que esse fluido desconhecido por nós, ele é capaz de ser utilizado pelo pensamento dos espíritos para aglutinar as partículas de matéria, formando os corpos sensíveis que nós somos capazes de tocar, de ver e de sentir. Eu não tenho esperança que isso seja entendido de forma clara, rapidamente, porque exigiria uns conhecimentos associados à química, à física, né, de uma maneira geral, e que nem todo mundo está familiarizado, né? Tudo aquilo que a gente é capaz de perceber, a Stephanie perguntou o que seriam corpos sensíveis. Sensível é tudo que é capaz de ser perceptível. A gente pode pegar, ver. Mas então seria o corpo material. Sim, até o gás é sensível pelo cheirinho. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético? Olha só, naquela época não tinha desenvolvido a chamada teoria eletromagnética de Maxwell, que basicamente é energia. A derivação dos movimentos dos elétrons gera eletricidade. Não são os elétrons em si, por mais que no ensino médio seja ensinado que os elétrons se movem de uma ponta a outra de um fio para gerar eletricidade. Isso não é verdade. Não corresponde à verdade, né? Então, o que nós podemos chamar hoje de eletricidade ou magnetismo são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil, e que se pode considerar independente. Ele falou claramente que não, a eletricidade não é o próprio fluido, mas é uma derivação do fluido universal devido a determinadas combinações da matéria. Tanto é verdade que não é todo o corpo capaz de conduzir eletricidade dependendo das condições, né? Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca de certos termos que empregais,
por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. De fato, se nós formos expressar coisas que só existem no pensamento de um e não existir de outro, como que o outro vai ter referência sobre aquilo que o indivíduo está pensando, né? Então, essa questão de nome é complexo, a ciência tem uma parte que estuda só essa questão de nome. A filosofia científica, ela trabalha para dar nomes corretos às coisas. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar anatomia, existem nomes característicos, definições características para que todos no mundo possam falar a mesma coisa. Em 1895, no primeiro congresso de anatomia que aconteceu na Basileia, na Suíça, existiam cerca de 50, 60 mil nomes para as 6.001 estruturas anatômicas do indivíduo. Ora, se existia 50 mil nomes, tinha 10 nomes a mais. Mas porque o indivíduo descobriu um nervo lá na Inglaterra, ele chamava John, botou nervo John, né? E aí o cara lá sei lá, da Rússia descobriu o mesmo nervo e colocou Vasclovskis, e o outro descobriu na China e colocou Xin Xin Chun. Então, essas coisas variavam bastante. O nervo é o mesmo, mas os nomes são diferentes. A questão é nos organizar. A partir desse congresso foi criada uma Nomina Anatômica Internacional, que passou então a dar nomes específicos, evitando epônimos, ou seja, nome de pessoas, para as estruturas do corpo humano, se baseando na língua morta latínica. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas não são desconhecidas. Se promana ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Ou seja, o Kardec está dizendo que ele dividiu matéria e espírito por uma questão didática. O universo, por exemplo, na física, ele é dividido em matéria e energia. Então, muita gente achou que o Kardec estava falando disso, mas o Kardec não estava falando disso. Porque a matéria e a energia, o espírito é energia. A gente não consegue conceber energia, né, de maneira correta. É falar, matéria energia é a capacidade de realizar trabalho. Ora, isso é outra coisa complexa também, porque o próprio trabalho tem uma definição física, força vezes deslocamento. Se você exerce uma força e a estrutura não está deslocando, ela não realiza trabalho, mas tem energia gasta nisso. Então, nós não conseguimos ainda, mesmo na física mais avançada, definir os conceitos de energia e matéria. Imagina a situação do Kardec, né, nessa época, 1853 a 1857, em que ele foi concebendo o Livro dos Espíritos, utilizar conceitos muito complexos. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. Essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Kardec faz as perguntas, mas ele não garante bem a situação, né? Ele diz, eu estou me expressando e tentando buscar informações a mais lógicas possíveis. No entanto, nós não temos condições ainda de fazer definições claras. Nós estamos aí há mais de 100 anos da publicação do Livro dos Espíritos, né? Já vamos daqui a alguns anos para 200 anos, e a gente ainda não conseguiu ter as definições para que, com uma certa exatidão, a gente compreendesse a resposta dos espíritos. É preciso trabalhar mais. Isso nos mostra a necessidade da humildade diante da grandeza do universo, não é mesmo? Afinal de contas, a gente se preocupa com cada coisa bobinha, né? Tem tanta coisa importante para preocupar, como o amor ao próximo, o amor a Deus. Mas é bom conhecer as coisas. No entanto, se ela toma uma preocupação exacerbada, nós perdemos o rumo. Como nós podemos dizer que a filosofia e ciência? Que religião que estuda espírito, que estuda matéria, que estuda atributos da divindade? Nenhuma. Kardec faz isso.
E a doutrina espírita tem isso como base por causa dos princípios de inteligência que deve governar a fé. Por isso que o Kardec quer que o entendimento do universo seja um entendimento baseado na razão e na lógica. Não há necessidade de nós termos, vamos dizer assim, um dogma para acreditar sem questionar. Tirar a capacidade de pensar do ser humano ou tentar freá-la é uma das atividades de auto-ignorância, porque seria cercear a liberdade das pessoas. E aquilo que causa mais revolta, que gerou revoluções e guerras, foram as coisas que cercearam a liberdade dos indivíduos. Né? Nós somos livres pelo pensamento, mas nós não gostaríamos que as pessoas dominassem nosso pensamento, nem nossas ações. Deus nos deu a responsabilidade para cada um de tomar suas decisões, de direcionar suas ideias. Então você imagina que, diante de determinadas situações, você obriga o indivíduo a aceitar um dogma religioso, obviamente que ele deve aceitar de bom grado, mas em determinado momento, se ele questionar e for contra isso, isso acaba incomodando bastante, né? E aí ele pode ter medo, ele não quer ouvir, ele se fecha naquilo para não dar um passo para frente, mas é a opção do espírito. No momento que questiona, aí fica mais difícil explicar certas coisas. A gente até comentou sobre isso em determinados momentos, alguns dogmas que não fazem muito sentido. Dogmas associados a céu e inferno, o fato das crianças morrerem e todas irem para o céu, algo desse tipo, o fato de que quem não é cristão vai para o limbo, né? O purgatório. E aí a gente fica pensando que os indivíduos como Sócrates, como Platão, como Confúcio, Buda, está tudo em purgatório. Né? Eles não foram para o céu não, porque eles não eram cristãos. Então, assim, são coisas que só de se alguém pensar um pouco, raciocinar, e começa a questionar os dogmas que foram baseados em ideias de algumas pessoas. Vamos fazer um pensamento simples. Imagina que um padre que ouve a confissão dos outros, ele foi muito pecador. E o indivíduo acredita que o padre vai realmente, em nome de Deus, perdoar os pecados do indivíduo. Ou dá para ele uma tarefa em que esses pecados serão perdoados. Aí cabe a nós perguntar. Esse indivíduo que confessou lá com esse padre, descobriu porque o padre acabou sendo preso, fez bobagem, foi encontrado roubando, por exemplo, fazendo outras coisas. Aí ele fica pensando assim, mas será que eu tenho que confessar tudo com outro padre? Qual a garantia da santidade dele? E quem é que o colocou como representante de Deus? Foram outros homens ou foi o próprio Deus? Se não veio direto do próprio Deus, será que não seria óbvio fazer esse questionamento? Então, quando a gente começa a pensar, a gente não quer mais aceitar qualquer coisa, né? Cercear essa liberdade de pensamento acaba sendo uma agressividade muito grande. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Ponderabilidade é peso, né? Ponderar significa pesar. Por isso que a pessoa fala, é preciso ponderar. Na verdade, é preciso pesar. Pesar significa medir, analisar também, em outro sentido. Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. Aí ele já coloca o fluido universal como uma entidade meio que mais material, vamos dizer assim. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido nos é imponderável. Ou seja, não é possível medir o seu peso. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ele está dizendo, existem partículas com massa tão desprezível que se juntasse essas partículas aos bilhões e bilhões, mesmo assim vocês não seriam capazes de medir. No entanto, quando elas se unem numa quantidade muito grande, aí ela forma a matéria que vocês podem pesar, ou seja, ponderável.
A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. A ciência já mostra isso, né? É aquela história, onde é que está o inferno embaixo e o céu em cima. Aí você olha o universo e fala, onde é que está em cima e embaixo, se em determinado momento nós estamos meio que de ponta cabeça em relação àqueles que estão diametralmente opostos no outro ponto da Terra. Então, é uma coisa complicada, né? Para entender o que é céu. O que era céu lá para os europeus, ou quando eles falaram de céu, eles não sabiam que o outro lado do mundo, entre aspas, estaria na mesma posição que eles 24 horas depois. Né? A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Isso a ciência ainda não descobriu. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Nessa época, o que era considerado corpo simples eram os átomos. Os átomos eram indivisíveis naquela concepção, e eles não tinham estruturas dentro dele, por isso indivisível. A palavra átomo mesmo significa A sem tomo parte. Aquilo que não tem parte, portanto, é indivisível. E aí que ele diz que existe um elemento primitivo que forma todas as outras partículas. Nós ainda não o conhecemos. E olha que nós temos conhecimento de partículas de peso desprezível, que viajam o universo à velocidade da luz. Esses aí, o mais leve de todos, o mais sutil de todos, seriam os neutrinos. Mas até esse momento, nada prova que os neutrinos conseguem se unir para formar partículas maiores. Nós temos partículas que se unem para formar prótons, para formar nêutrons. O próprio próton e o nêutron são formados por 3 partículas menores, né? Cada um. Então, nesse caso, ainda tem partículas menores do que esse 1/3, vamos dizer assim, que são os elétrons. A gente não sabe se os elétrons são capazes de se unir, porque eles têm cargas negativas, né? E tem essa repulsão negativa, então nós não podemos dizer se a união deles formaria outras matérias. Nós não sabemos disso no momento. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então, aquele elemento primitivo, eles vão se juntar formando moléculas. Moléculas é um conjunto distinto de átomos. Se eu falar que é um conjunto de átomos, não é verdade. Para ser molécula. Então, se fosse assim, se eu juntar vários átomos de ouro, formando uma aliança, aquilo ali não é uma molécula, aquilo lá continua sendo a ligação entre átomos de ouro. Mas um grupo distinto, que dá uma característica diferente do elemento, que os elementos que o constituem, as propriedades deles desaparecem para que outras sejam formadas, aí é o que caracteriza uma molécula. Hoje, o conceito de molécula é essa união de átomos por um tipo de ligação especial chamada covalente. Não é especial, mas covalente. Quando os átomos se unem por outro tipo de ligação elétrica, por exemplo, é chamado de composto iônico. E quando eles se unem, como os átomos de ouro, por exemplo, não formam o que se chama molécula, mas é uma ligação metálica, cuja explicação é bastante complexa, muito difícil de ser compreendida. Mas eu vi isso lá no ensino médio, está errado. É bem mais complexo que aquilo. Sem compreender a matemática da quântica, não se compreende a chamada ligação metálica. De acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, os sons, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Ele pergunta isso porque a química começou com os químicos experimentando as substâncias, né? Por que o sal chama sal? Porque tem gosto salgado. Por isso o sal base tem gosto adstringente. Eles experimentavam, né? Claro que se machucavam. Provavelmente várias substâncias venenosas tiraram a vida de muitos químicos na tentativa de compreender, né? Olha, essa substância tem gosto de... Morreu, né? Não deu mais para falar, porque ele não tinha aparelho para verificar as propriedades, então ele aquecia.
vaporizava, juntava com outros alquimistas, fizeram isso. E aí, por isso que ele cita essas propriedades de cor, de sabor, são chamadas organolépticas, ou seja, aquelas perceptíveis pelos sentidos, de cheiro, olfato, gustação. Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados para percebê-las. Então, dependendo, tem gente que não sente o cheiro muito bem, as pessoas vão envelhecendo e vão perdendo a quantidade de neurônios associados à olfação, e aí eles começam a não sentir o cheiro tão bom, aí fala, tá perdendo o gosto. Não só o gosto, o cheiro. A maior parte que nós chamamos de gosto, na verdade, é o cheiro da comida. Não vou entrar em detalhe nisso agora, não. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Kardec sabe disso. Nós sabemos também que as pessoas mais deprimidas enxergam o mundo mais cinza, menos colorido, e as pessoas alegres demais, que eu acho que elas veem pink em tudo quanto é cor que existe. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável, porque uns veem azul, os outros veem vermelho. Aí ele está falando do daltonismo, né? E o que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar, aí ele deve estar falando de algum tipo de relacionamento, que é veneno para um, deve o ser para outro, assim por diante. Há algum questionamento sobre o que nós falamos? Eu acho que não é relacionamento. Eu sei, eu só fiz a piadinha. Assim. Eu estava falando de substâncias mesmo, né? Não podemos perder a oportunidade, né, de fazer uma comédia, mesmo que seja com o nosso amado Allan Kardec. Terminemos hoje. Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Todo mundo em paz? Se tiver questionamento, faça. Se não tiver, calem-se. Não para sempre, mas até semana que vem, pelo menos. Ou até domingo, né? Temos mais nada para falar? Fala, dona Mara Virgínia. Questionamento fica, né? A gente vai pensando durante a semana, né? Sim, senhora. Essa questão da gente estar pensando, se tiver dúvida, é só entrar em contato, tá? Fala com a gente. Tá. Ok? Tá. No momento tá tudo bem. Olha, um grande abraço para vocês. Depois que vamos pedir para a Ana Paula fazer a prece, para que a prece fique em família, né? Acabando de fazer a prece, receba um beijo no coração e até a próxima reunião nossa. Tendo Jesus no coração, mantendo-o conosco em paz, serenamente, trabalhando para o bem sempre. Qualquer coisa, entre em contato, ok? Então tá. Obrigado, Ana Paula. Fique à vontade. E assim, nos unindo pelo sentimento de gratidão que nos envolve, pelo sentimento de paz, de harmonia desse exato momento, abrimos nossos corações na Tua presença, Mestre amado. Pedimos que esse amor se espalhe e que a Tua presença possa ser sentida por todos aqueles que de nós se aproximam. Guia, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas palavras e as nossas atitudes. Pois onde estão os nossos pensamentos, estão nossos sentimentos. Que eles sejam de amor, de perdão, de paz. Fortaleça assim, Senhor, os nossos corações. Te agradecemos, Mestre amado, por mais esta oportunidade. Agradecemos as equipes espirituais e os nossos mentores. Anjos amados e queridos, sempre presentes nos intuindo no bom caminho. E assim, encerramos o estudo desta noite. Que assim seja. Graças a Deus.
Obrigado. Boa noite. Boa noite para todos.